E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, ao Estevão Souza Cast. E hoje, muito feliz, muito honrado de estar compartilhando aqui esse momento com um cara incrível, que, assim, ele vai se apresentar, mas eu já quero antecipar para vocês que é uma pessoa que eu sou muito grato por ter conhecido, por manter um relacionamento e, sem dúvida nenhuma, vai nos dar uma aula hoje, vai contribuir muito para a gente. Então, papel e caneta na mão, que eu tenho certeza que vai sair daqui com muita coisa interessante para aplicar na sua vida. E ao meu lado, nosso amigo, fiel escudeiro aqui, Juba. É isso aí, Estevam. Tamo junto aí nesse podcast, nesse mais um podcast, né? Agora já tá começando fevereiro, né? Mas já foi alguns episódios esse ano de 2022. E, pessoal, tá muito legal esses episódios. O último episódio chegou a viralizar, quero agradecer a todos vocês. Nessa data, tá batendo quase 15 mil views, mais até. Mas, Ô, assim, louco, hein? tá um sucesso, graças a Deus. Fico feliz aí com esses episódios aí. E como o Estevão falou, a gente tá com um convidado excelente que participou. Esse é legal porque participou da história das duas nossas É filhas. verdade. Eu também participei e eu, com certeza, trabalhando junto, né, na equipe com ele, uma chavinha mudou. Foi ali que mudou a chavinha, questão do empreendedorismo, questão de vendas. Eu era um simples peão. Aí trabalhei, conheci a vendas e eu entendi outras coisas. Né? Saí da parte de humanas, eu entendi outras questões que a venda é o segredo de muita coisa e, graças a Deus, estamos aí. E apresento aqui Paulo Lugre. É isso aí. Obrigado, Juba. Obrigado, Estevão. Pessoal, um grande prazer estar aqui com eles. Essas duas feras, essas duas figuras trabalharam comigo e eu fico muito feliz, antes de mais nada, de saber que eles estão voando alto, estão criando sua independência, estão empreendendo e que um pouquinho da passagem deles pela minha empresa, Sucesso em Vendas, eu vou apresentar, foi importante para o desenvolvimento deles, profissional, humano, e hoje, enfim, com seus objetivos, com seus desafios, com seu empreendimento. E aqui estou eu hoje como convidado de duas pessoas que foram bastante importantes para a minha empresa, que nos ajudaram a crescer, que deixaram o seu legado, a sua história. E eu tenho um carinho muito grande e enormes boas lembranças de ambos, porque o convívio foi muito bom lá. Então, me apresentando para vocês, eu sou Paulo César Lugli, normalmente me chamam só de Paulo Lugli, tenho 59 anos, sou casado com a Isabel, estou casado desde 1990, ou seja, estão indo 32 anos, tenho dois filhos maravilhosos, o Emanuel, que tem 26 anos, é engenheiro civil, a Emília, que está se formando agora em administração de empresas, tem 21 anos, tenho a honra de tê-los todos trabalhando comigo na minha empresa. Então, é um privilégio poder ter os filhos, né, os filhos que cresceram, os filhos que se desenvolveram, trabalharem com a gente. Né? Então, hoje eu sou um dos fundadores da Sucesso em Vendas e sou o CEO. Né? Então, hoje, toda a responsabilidade da gestão, da disruptura, da reconstrução, enfim, de bater o bumbo lá, né? Tá com a minha batuta, tá com a minha responsabilidade. E a Sucesso em Vendas é um hub extremamente importante de desenvolvimento de soluções para o mundo comercial. Né? Então, nós fundamos a Sucesso em Vendas especificamente em 97, e então esse ano está fazendo 25 anos, e crescemos muito nesses anos, temos a coragem de fazer disrupturas, de mudanças, de crescimento, de inovação, para poder atender todo o mercado brasileiro. Nós temos clientes, estava conversando há pouco com o Estevão, temos clientes em Manaus, assim como temos clientes em Porto Alegre, temos clientes na Bahia, em Minas, São Paulo, em todos os estados. E, desde 2005, também, então, aí há 17 anos, está indo para 17 anos, a gente tem uma filial em Portugal, com muitos clientes importantes lá no continente europeu, até porque, por conta de Portugal, temos clientes na Espanha hoje e clientes na Itália. E encerramos um projeto na Inglaterra recentemente. Então, não importa o canal de vendas, né? Então, nós atuamos aí com Inside Sales, projetos de Inside Sales, vendas externas, varejo bastante, tudo que diz respeito ao mundo comercial, ao desenvolvimento de vendas, à gestão, à produtividade, à melhoria da vida das pessoas que optaram por trabalhar em vendas.
sucesso em vendas tem uma solução, uma ferramenta, um processo, e a gente faz sempre tudo isso com muito profissionalismo, muito carinho, e sempre, principalmente, com muito resultado. Então, eu acho que a gente tem uma história bastante bonita com o sucesso em vendas, e eu peço licença, então, assim, que como a minha história não se inicia em vendas na Sucesso, e aí tem outros quase 25 anos antes, né, disso, não vou exagerar, porque, na verdade, a minha carreira profissional iniciou-se em 85, ou seja, fui ser estagiário e consultor no Sebrae, hoje é Sebrae, na época era SEAG, e eu tive a sorte, Estevão, de cursava Economia, ainda aqui em Curitiba, na FAI, e eu caí num departamento dentro do Sebrae que prestava consultoria e soluções em marketing e vendas para varejo. Então, todo médio empresário no Paraná, apesar que nós tínhamos clientes grandes também, que buscavam algum tipo de ajuda, solução, no campo do marketing e no campo de vendas, que buscavam o instituto, né, o Sebrae, o SEAG, hoje é Sebrae, na época era SEAG, mas é o mesmo instituto, que fosse relacionado a vendas e marketing, era no meu departamento. Eu passei num concurso, até tem uma história interessante, porque eram 122 candidatos para 2 vagas. Olha, altamente competitivo. E eu consegui a minha vaguinha lá, né? Eu trabalhava no Banco Itaú, então foi assim. Uma batalha, né? É uma história bem punk, assim, né? Porque eu comecei a trabalhar desde os 14 anos, e essas alturas do campeonato, quando eu tinha 21, eu já estava há 3 anos no Banco Itaú. Eu entrei como contínuo. Fui promovido para o Caixa, mas eu confesso que, me perdoe, a instituição Banco Itaú, eu não gostava de trabalhar no Banco Itaú, mas eu precisava trabalhar no banco. Eu precisava me sustentar e era o que eu tinha para hoje. Mas tem uma história importante. Eu não gostava intimamente, mas eu era reconhecido como o melhor funcionário da agência. Tanto que, Estevão, tem 2 coisas importantes dessa minha passagem pelo Banco Itaú, que antecede essa minha vida comercial. Mas lá começou também. Começou há quantos anos? Lá no Itaú? Eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos em outra empresa. Aí eu fiquei lá quase 5 anos, que era uma empresa de mecanografia que consertava máquinas de escrever. Calcule isso lá na década de 80, meados, né? Meados não, eu comecei a trabalhar em 1978, com 15 anos, e eu fui office boy, eu era contínuo, eu não tinha internet. Quem é contínuo? Contínuo é aquele coitado que faz tudo. limpa o banheiro, faz café, vai no banco correndo pagar as contas, vai receber. Isso já que você puxou, já que vamos para trás, vamos contar aqui, né? Porque, sim, eu contínuo, cara, na época, aqui em Curitiba era outro mundo, né? Então, todo mundo tinha máquina de escrever. As máquinas eram um peso. Acreditem, é verdade. Era máquina de escrever. Não existia computador, nada, né? Inclusive, as calculadoras eram umas mecânicas que giravam umas manivelas assim. E a nossa empresa, ela consertava. Era um mundo. Tinha 2 Kombis que os clientes, vários escritórios aqui no centro, ligavam porque a máquina estragou. Ou tinha que mandar para uma... Ligava assim, né? Ligava lá. Ou tinha algum convênio lá com a empresa e tal. E eu era o piá que ia na Kombi pegar a máquina, ou levar. E tinha uma coisa que me frustrava, aquela época dos 15, 16 anos, porque eu trabalhava feito um camelo, porque a Kombi parava aqui na Marechal Deodoro, os prédios comerciais eram ali. Não dava para estacionar. Tinha que descer correndo da Kombi, abrir a porta da Kombi, pegar a máquina, que era um peso, correr para a recepção do hotel. Aquilo era fila no elevador, tinha que se apresentar na recepção. E ainda, quando chegava no escritório, a mocinha... Chegou o entregador da máquina. Aquilo me destruía. Eu falava assim, entregador da máquina. Eu hei de ser outra pessoa na vida, né? Porque eu era... Aquilo eu pegava por quê? Porque eu era adolescente, né? Eu tinha um jalequinho azul, era o próprio entregador de máquina. E eu trabalhava com um tal de Sidney, que era um motorista da Kombi,
Então, um período do dia eu fazia as entregas das máquinas ou ia buscar a máquina para conserto, e outro período eu rodava o centro aqui, pagando conta nos bancos e levando coisas no correio, e depois ia para a empresa, tinha que fazer café, tinha que limpar o banheiro, tinha que fazer tudo, né? Mas, Estevão... Parou, arrumava serviço para o Paulo. Mas assim, eu vou dizer uma coisa para você. Fosse limpador de banheiro, fazedor de café ou entregador de máquina, eu era o melhor entregador de máquinas, eu era o melhor fazedor de café, e eu fazia com muito amor e carinho. Muito. Tanto que o dono da empresa se tornou um dos meus maiores amigos. Infelizmente, ele faleceu o ano passado. Chegou num ponto lá, não tinha para onde crescer. Depois eu passei para ser auxiliar de escritório e cheguei a chefe de escritório, imagine, com 19 anos. Só uma dúvida. 14 anos, vou ali comprar um pirulito e tal, aí no meio do caminho tinha uma empresa de datilografia e tu chegou lá e quero trabalhar. Como é que foi para tu entrar lá com 14, 15 anos nessa empresa? Estevão, eu queria muito trabalhar porque eu queria ter independência, né? Eu era aquela dependência do meu pai, assim, meu pai não podia dar muitas coisas para nós. E era tudo assim muito contadinho, né? E meu pai era muito contra que eu fosse trabalhar. Eu estudava no Colégio Estadual do Paraná, aqui no João Gualberto. Um excelente colégio até hoje. Sim, né? Fantástico. Hoje até gravei no meu podcast, no meu Tá Ligado na Sucesso, a história do emblema do Colégio Estadual, que depois nós podemos falar aqui um pouquinho, que tem tudo a ver com a nossa conversa. Se vocês repararem no emblema do Colégio Estadual do Paraná, para quem não é de Curitiba, busca aí no Google, está escrito em latim lá, Longe Lacteve. Né? E a palavra Longe Lacteve é o emblema. O Colégio Estadual ele foi fundado em 1846. E essas frases elas vêm de um movimento positivista, né? Que, inclusive, está na nossa bandeira, Ordem e Progresso, e que era muito levado a sério. Então, Longe Lacteve significa para cima e para frente. Para cima e para frente. E, Estevão, no estadual, de manhã cedo, só estudavam meninos. Era separado meninos de e à tarde eram só as meninas, não misturava. Mas nós tínhamos que nos postar em pé do lado da carteira, e lá em cima do quadro estava o emblema do colégio com essa frase. E todo professor que iniciava o dia, nós tínhamos que repetir 3 vezes. Longe Lacteve, Longe Lacteve, Longe Lacteve. Como o Estado não era muito laico, todos tinham que rezar Ave Maria, Pai Nosso, era católico, obrigatoriamente, não tinha discussão, na década de 70, sentávamos. E essa história do Longe Lacteve, eu, com a minha ingenuidade de piar, eu ficava pensando, meu Deus, é para cima e para frente, vai vir uma nave espacial aqui, vai vir um foguetão, e esse foguetão vai me levar para o espaço, para cima e para frente. Eu ficava imaginando, né? Só com o passar dos anos, quando eu amadureci, que eu percebi que o foguetão era eu, né? Tinha que ser eu, que era eu mesmo que tinha que me colocar para cima e para frente. Mas isso fez muita diferença na minha vida. É isto do colégio estadual. Então, aí houve um problema, só voltando ali na Olimac, né? Porque foi uma guerra dentro de casa, porque eu tinha que estudar à noite para trabalhar. E eu precisava da autorização do meu pai no colégio. E ele não queria dar de jeito nenhum, porque ele não queria que eu fosse trabalhar, ele queria que eu ficasse só estudando. Mas, enfim, depois consegui convencer, então... Como bom vendedor que você sempre foi, convenceu seu pai. Eu sempre fui muito independente, essa guerra eu ganhei. Consegui convencê-lo. E foi um choque para mim, confesso que foi um choque. Eu tinha uma vida de adolescente boa aqui em Curitiba, brincava de skate, corria pela cidade, estudava de manhã. Confesso que no primeiro mês... Nos arredores do nosso estúdio, que ele estava contando aqui nos bastidores, não é isso? Sim, conheço tudo aqui, a Marechal Deodoro, 15, o alto da 15 e o alto da Marechal Deodoro. A gente descia de carrinho de rolimã, aqui, essas descidas aqui, década de 70, não tinha movimento nenhum. Aprontamos poucas e boas. Quiçá nessa casa aqui não entramos e não fizemos alguma coisa aqui. A gente pulava todos os muros, entrava, não tinha cachorro, não tinha nada, não tinha cerca antigamente, né? O centro era um paraíso. Então, assim, confesso que foi um choque, assim, porque eu interrompi minha adolescência ali. Eu interrompi, sabe? Eu completamente. Foi pesado, assim, no começo eu baqueei. Puxa vida, o dia inteiro trabalhando, à noite tinha que ir para o colégio, dependia de pegar ônibus, chegava em casa à meia-noite,
No outro dia, 6h30 da manhã, estava em pé, pegava ônibus para ir para a empresa. Então, assim, eu não achei que ia ser tão pesado. Mas perseverei, o tempo passou. Faz parte, né? Faz parte, Juba. E chegou num ponto nessa empresa que não tinha para onde ir, né, Estevão? Mas eu sei que o tema aqui é um dos temas que você quer que a gente ronde, é importante para as pessoas, a importância de ser empreendedor, do empreendedorismo, de você alçar voos, né? Não necessariamente você precisa ser aí um dono de uma startup, você pode ser um grande empreendedor dentro de uma determinada função na qual você exerce. E o lema é o lema dos escoteiros, né? Para quem conhece o movimento escoteiro. Melhor, melhor, melhor. O chefe de escoteiro faz os lobinhos e os escoteiros repetirem sempre isso. Melhor, melhor, melhor. Então, o quanto cada um faz para ser melhor naquilo que é responsável. Eu era um simples office boy numa empresa de consertava máquinas, mas eu me orgulhava daquilo e o meu chefe reconhecia isso em mim. Tanto que, quando chegou num ponto, com 19 anos, que eu fui trabalhar no Banco Itaú, ele falou, vá, porque eu não tenho mais aonde te pôr aqui dentro. É você e eu, de você tem eu. Você não tem dinheiro para comprar empresa? Você tem dinheiro para comprar a minha empresa? Eu falei, eu não. Era chefe de escritório, eu era chefe de 2 piá. Meu departamento. Tinha 2 que... Né? Eu era chefe de 2 piá, 2 amigos que eu levei trabalhar comigo. Lá dentro... Montou o próprio setor. Não, né? eu sempre fui meio franzino, meio pequeno. Lá dentro eu mandava neles. Na rua eles me pegavam. Né? Me soqueavam na esquina lá. Então é o seguinte, aí eu fui para o banco, né? E só para encerrar essa história do banco, é importante, porque é sobre o que nós estamos falando, eu não gostava do banco, porque o banco era muito cartesiano. O banco, a gente era muito doutrinado a fazer o que estava no manual de instrução. E a gente ouvia dos chefes, aqui vocês não são feitos para pensar. Vocês são feitos para executar o que está no manual de... Eu nunca fui assim. Então, aquilo me sentia sufocado, principalmente quando eu fui promovido para o caixa. O caixa era uma prisão. Você tinha pouco espaço para fazer qualquer coisa, nem para ir no banheiro, tomar uma água. Eram filas e filas e filas lá na Vila Áurea. Só que isso era uma coisa íntima minha. Eu nunca externei para ninguém o que eu pensava. E eu entrava na porta do banco, eu falei, eu vou ser o melhor hoje aqui dentro. Eu não gosto, mas eu vou honrar com o meu cargo. Tanto que, Estevão, em junho de 1985, entre 42 funcionários da agência, eu era um dos mais novinhos, tanto de idade como de casa. Eu tinha 3 anos de banco, mas tinha gente que tinha 7, 8 anos trabalhando no banco. Eu abri uma vaga para subgerente, para trabalhar com os gerentes, e eles, em comum acordo, me escolheram. Porque todos os clientes gostavam muito de mim. As pessoas preferiam ir no meu caixa. Naquela época não tinha fila única. As pessoas formavam filas em frente dos caixas que elas gostariam de ser atendidas. As minhas filas sempre estavam cheias, porque as pessoas gostavam de ir lá na minha fila. E era explícito, eles iam lá elogiar para o gerente. Então, foi uma guerra civil no banco, porque como que é possível contratarem, promover um piá, né? Um piá para subgerente, com tanta gente na fila, teoricamente. Com esse tamanho. Então, mas aí, por que eles viram? Como eu tinha um bom relacionamento com todo mundo, a agência era de bairro, Estevão, era muito engraçado. As donas de casa iam lá, os donos de lojinha, levava sanduíche, pão feito em casa com geleia. Eu vivia ganhando comida, fruta, suco. Iam lá, eram outros tempos, né? Era bairro, todo mundo se conhecia, né? Um tempo que nunca mais vai voltar, porque ligavam no banco, posto, lojas da Marechal, deposita aí, tipo, 15 mil reais em cheque e vem buscar. Ou 10 mil reais em dinheiro. Não era reais, né? Mas eu punha no caixa, a pessoa não estava ali, ligava para o banco. Aí eu autenticava, pegava o canhotinho do cliente
Ia na rua, a pé, 3, 4, 5 quadras, e vinha com o dinheiro no bolso. Vinha com o cheque do cliente do banco, porque daí eu punha no caixa, né? Entende? Então, não... Você vê, né? É completamente outros Não, tempos. Assim. mas assim, ali teve Confiabilidade, né? Segurança. falando em vendas, né, Estevão, ali teve uma passagem importante. Teve uma época que o banco permitiu que todos os funcionários pudessem vender seguro de vida. Dentro da agência tinha uma mesinha que trabalhava um corretor e ele é que abordava as pessoas para vender seguro de vida. E o banco, não, vai ter umas campanhas aí e todo mundo agora pode oferecer seguro de vida e vender seguro de vida. Estevão, 2 meses que teve a campanha, eu fui campeão, os 2 meses, nacional, de venda de seguro de vidas, e fui honrosamente, emocionalmente falando, pela primeira vez na vida, peguei um avião para ir receber o prêmio em São Paulo, no Cubo Mágico do Banco Itaú, né? Porque eu, como caixa, tendo que autenticar as coisas, contar dinheiro, pegar duplicata, conta de luz e não sei o quê, e eu... Você já tem seguro de vida? Não. Olha, é muito bom, não pode ficar sem, tem que pensar no seu filho. Eu já emparrava a papeleta, eu tinha um resumo de o que eu tinha que falar, eu tinha grudado aqui uma cola que a pessoa não via. Eu já, não, é só R$10 por mês, é débito em conta, vai fazer bom, porque se você ficar viúvo, traz a tua mulher para fazer um no teu nome, porque vai que é ela que morre. O dinheiro fica para você, daí, isso é bom, né? Traz ela aqui. Não, já faz aqui, preenche, leva para ela assinar atrás. Estevão, foi em 2 meses, ganhei o concurso. Ganhei o primeiro lugar. Nossa, foi para São Paulo, foi muito bom. Então, o banco foi uma escola para mim, apesar que eu não gostava, mas era uma escola de relacionamento com o público, porque banco, agência, é atender pessoas o dia inteiro. E, cara, uma coisa que é importante, né, na vida da gente é o quanto você consegue desenvolver empatia, quanto você é sensível com os outros. Interessante. Né? O quanto você sabe entender as emoções dos outros, cuidado com os outros, respeito com os outros, ouvir mais do que falar. Né? Isso te torna um ser humano melhor. Né? E no banco, eu era muito novo e eu também tinha medo, né? Eu tinha medo dos chefes, havia uma hierarquia. Então, eu não queria nunca, jamais, que alguém fosse reclamar de mim, porque eu tinha falado, ou demorado, ou feito alguma coisa errada. E depois, assim, eu comecei a pegar amizade com o povo, que o povo era o mesmo, né? Os clientes. Eu já sabia de tudo, então foi ótimo. E aí houve uma passagem muito importante na minha vida, também vou contar bem resumidamente, porque houve uma coincidência, o meu sonho era ser esse estagiário lá no Sebrae, porque eu já estudava economia na FAI, aqui em Curitiba. Nessa época do banco? Do banco. Uhum. Eu estudava assim. O banco, inclusive, foi responsável por eu reprovar algumas vezes na FAI. Foi porque o caixa não fechava e você não podia sair do banco. Imagina, que loucura. E eu, lá na Vila Álvares de ônibus, eu perdia provas aqui no centro. Naquela época não é como hoje em dia. Hoje está tudo muito mais simplinho, né? Mais facinho. Né? Umas meia hora, 40 minutos. Faz de conta que eu estudo, o outro faz de conta que ensina. E está aí Vivemos num mundo do faz de conta, infelizmente. Por isso que isso é uma oportunidade. Para quem quer ganhar dinheiro, se desenvolver, aproveita. Porque nós vivemos num mundo do faz de conta hoje em dia. As pessoas fingem que fazem as coisas bem feitas, os outros fingem que estão percebendo que está bem feito, uns fingem que pagam, outros fingem que recebem, e estamos aí no mundo do faz de conta. Por isso, quando aparece alguém que faz algo concretamente bem feito, o Brasil é o melhor país do mundo para se ganhar dinheiro, para se trabalhar e para se viver. Falo porque eu conheço pelo menos mais de 30 países. Né? Pessoalmente, né? Pessoalmente. Diga-se passagem, isso aí. E não só por conta de ter a filial em Portugal. Tá? Mas eu viajei, até para a Índia eu já fui para a Rússia. Rodou o mundo. Rodei o mundo. Então, assim, tem história que não acaba mais. O Brasil é fantástico. Eu não saio daqui por nada.
Tira. Vamos olhar para o ponto positivo. Né? Olha as oportunidades. Isso. Olha as oportunidades. Estão cheias por aí, estão no ar. Né? Exatamente. Então, assim, foi um problema grave, Estevão, uma história muito interessante, porque no mês que eu soube que eu tinha sido promovido para ser subgerente, eles me avisaram com 30 dias de antecedência e eu ia para São Paulo ficar 15 dias fazendo um curso de liderança em São Paulo. Eu estava muito emocionado com aquilo. Mais uma vez, ia viajar de avião. Na época, era uma coisa muito difícil. E eu ia ficar hospedado em São Paulo, eu ia fazer um curso de liderança. Aquilo estava bom. Só que surgiu esse concurso para fazer estágio no SEBRAE, no SEAC. E eu me inscrevi. Os dias foram passando e as etapas do processo seletivo no SEAG foram avançando. E eles viviam me chamando. Eu vivia dando mentira e desculpa no banco, porque eles marcavam amanhã às 3 da tarde, você tem que estar aqui que tem prova de não sei do quê. E eu mentia para o meu chefe que cada dia era uma história, porque eu tinha que sair do banco. E eu não me sentia bem com aquilo, mas eu falei, eles estão me chamando, eu vou lá fazer as provas. Tinha prova de tudo que você possa imaginar. Nessa época morreu uma galera da família, né? A minha avó enterrou umas 10 vezes. O gato no pet shop. Nossa, foi. Eu nem sei como é que eu consegui manter isso, porque foram 30 dias, todas as semanas, tinha, e o SEAG não dava um retorno. Eu não estava entendendo se aquilo era uma escala de passagem, se eu estava avançando, ou se todo mundo estava fazendo tudo aquilo e eles iam analisar no final. No fundo, era um jogo, eu estava avançando. Olhem se não é coisa de filme. Eu ia para São Paulo num domingo, porque segunda-feira começava o curso, não só para mim, mas de várias pessoas do Brasil que tinham sido promovidas e tinham sido formado uma turma em São Paulo. Me ligam do SEAG, do SEBRAE, sexta-feira, 14h. Paulo, ligam lá no banco, né? Naquela época era telefone fixo, discado, né? Olha, o processo seletivo foi encerrado e você é uma das 2 pessoas que foi escolhido para ocupar a vaga de estágio aqui no SEAC. Você tem que vir agora aqui, porque o teu futuro gerente, que você não conhece, quer fazer uma última entrevista com você. Sexta-feira, 14h30, o banco encerra o expediente às 4h. Domingo eu tinha que pegar avião para ir para São Paulo. Estevão, mais uma mentirinha, vermelhão, vai deixar o Floriano, me zarpei aqui para o centro, vou para a sede do SEAG. O meu futuro, que foi depois meu gerente, começou a me fazer umas perguntas. Você é um bom aluno? Eu falei, cara, eu acho que eu não sou um bom aluno. Você lê muitos livros? Não, eu não leio muitos livros. Como é que você passa na faculdade? Cara, eu passo raspando. Tem que ter 6, eu tiro 6,1, quando eu não fico para as DPs. Mas você já reprovou na FAI? Falei, olha, eu estou na minha 5ª reprovação já. Mas na hora eu pensava, eu estou sendo aqui, eu falava assim, sou sincero, não sou sincero, sou verdadeiro, não sou verdadeiro. Eu vou falar a verdade. Estevão, ele puxou das gavetas, eu tinha sido prova de matemática financeira, prova de português, prova de marketing, prova de um monte de coisa nesses 30 dias. Ele viu, pois é, as suas notas foram terríveis no processo seletivo. Você sabia que você foi um dos piores em nota? A tua média geral foi 2,4 numa escala de 10. Nossa Senhora! Ali, Estevão, eu petrifiquei, eu congelei. E eu pensei comigo, o que esse cara quer comigo, então? Né? Eu fui muito mal nas provas. A lógica não é comigo. Tirando com a minha cara, eu vim aqui para falar que eu fui o último. Aí ele me falou 2 coisas em seguida. Mas a vaga é sua. Olha aí. A vaga é sua. E eu vou te dizer por quê. Agora eu sei por que a vaga é sua. Primeiro eu vou te dizer, você só tem... Foi em 85, eu tinha 22 anos. Você só tem 22 anos, mas você foi muito verdadeiro comigo aqui. Porque você não é um bom aluno, certeza de que você não é um bom aluno. Olha as tuas notas aqui. Porém, as psicólogas pediram para eu te contratar, porque ninguém na história do processo seletivo tirou as notas que você tirou nos processos psicológicos.
O QE, né? O emocional. Isso. Então, elas viram em mim algo que não estava relacionado tanto ao saber cognitivo, Sim. mas a outros aspectos. E veio a pior da história, porque daí ele falou assim, então, segunda-feira, você tem que estar aqui às 8 da manhã, Nem perguntou se estava disponível, né? começa um curso de formação em consultoria e você vai ter que estar aqui às 8 horas da manhã. Eu falei, como? Eu não posso. Eu trabalho no Banco Itaú, eu tenho um cargo no Banco Itaú. Estevão, é como se eu tivesse um salário hoje no banco perto de R$ 4.000. Nossa. É como se eu ganhasse hoje no Nessa banco. época, acomodado. Banco Itaú era Banco Não, Itaú. Tinha o eu quê? tô fazendo- 5 bancos nessa época? 4 bancos? Tinha mais. Hoje tem menos. Mas trabalhar em banco era status, e eu Com já tinha certeza. 3 anos de banco, eu era caixa, e o meu salário ainda ia vir maior, porque depois do curso eu ia ser promovido. Verdade. Bem lembrado. E o cara falou assim para mim, você tem que estar aqui segunda-feira, é estágio, e a bolsa é R$ 850. Eu pensei, não tinha me tocado disso. Não é um emprego, não tem carteira de trabalho assinada, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa do banco, Nossa, Deus. meu salário vai cair menos de 1/3, 20%, e eu tenho que estar aqui segunda-feira, às 8 horas da manhã, o meu caixa ficou aberto lá no banco. Ficou aberto, o caixa está aberto. Aí, quando eu coloquei essas coisas para ele, ele foi muito frio comigo. Ele falou assim, olha, ou você me diz sim agora, ou eu vou chamar o próximo, porque tem pessoas com um perfil muito parecido que o seu que participaram do processo seletivo. Eu sonhava com aquilo, Estevão. Eu me via lá dentro do Sebrae, do SEAG. Eu via pessoas, outros alunos e outros estágios de aula no SEAG que trabalhavam lá dentro. E tinha professor que era o consultor do SEAG. Para mim, aquilo era uma Sorbonne, era um centro de inteligência, de pessoas de QI alto. Eu não pensei 2 vezes, falei para ele, a vaga é minha, eu resolvo meus problemas, com 22 anos. Eu falei, posso usar seu telefone? Pode. Peguei o telefone, liguei para a agência, falei com o gerente, falei, gerente, ele sexta-feira ia embora mais cedo, eu tive que sair, mas eu estou voltando aí, não vai embora, eu preciso falar com você. Tá bom. Quando pego o ônibus, corro lá para Vila Álvaro, entro no banco, o banco tinha fechado o horário de expediente. Ficava um silêncio na agência, 45 pessoas fazendo compensação de cheque, fechando caixa, contando dinheiro, já não tinha mais aquele tumulto de gente. Todo mundo concentrado, né? Eu sento na frente do meu gerente e falo assim, peguei a passagem aérea que estava lá no meu guichê, peguei com o dedo, empurrei para ele assim, empurrei a passagem lá. 22 anos, ele já tinha uns quase 50, a cara de brabo. Eu, olha, eu não vou mais para São Paulo. Eu não vou mais ser subgerente, eu estou pedindo a minha conta. E eu não venho mais segunda-feira também. Ele, começou a rir, conta outra, todo mundo na expectativa que o Paulo vai para São Paulo e não sei o quê. E eu, por dentro, assim, tendo um tsunami nuclear. Respirei fundo, olhei para ele, é verdade. Aí ele empurrou com o dedo a passagem de volta, né? E eu peguei, empurrei a passagem de volta. Não vem mais aqui. Cara, esse homem ficou tão bravo. Ele deu um murro na mesa. Moleque irresponsável, bem que me falaram para não promover você, porque promover criança, desculpe o termo, me chamou de piada e bosta, e não sei o quê, e um griteiro, todo mundo me olhando. Sabe o que ele fez, Estevão? Estou curioso para saber. Ele mandou os 2 seguranças do banco me pegarem pelo braço, pela camisa, e me jogaram para fora na calçada, não me deixou ir no caixa, pegar a minha bolsa da FAI, pegar meus cadernos, pegar a minha blusa, nem fechar o caixa, que eu ainda tive que confiar que o tesoureiro foi fechar, porque se eles tiram dinheiro de lá? E se não bate faltando dinheiro? Tem que pagar ainda. Tem que pagar, Estevão. Então, eu fui escorraçado assim. Que isso. Que na época eram outros tempos, outra situação, imagino Estevão,
Sim, mas eu Nessa na época já você tinha. já estava casado? Ou... Não, era tá. solteiríssimo, 22 anos. Não, até Mas ainda não era, o mundo não era tão idiota assim. Teve pessoas que me aconselharam: entra na justiça do trabalho, até porque a gente trabalhava um monte lá sem ganhar, entendeu? O banco fazia turno de 12, 13 horas e eu ganhava 8. E nós não ganhávamos hora extra, ganhava só 2 horas extras. Acontece em muitos lugares até hoje. Né? Mas não, mas nisso eu não quis fazer. Eu falei, não. Eu trabalhei, eu fiz, eu estava consciente. Eu precisava desse emprego. Eu não vou fazer isso porque eu fiz, porque eu quis. Senão, eu tive que ter coragem de sair. E eu estou saindo agora por uma razão. Então, eu penso que as pessoas deviam pensar assim também. Não está bom? Cara, vai à luta. Muda a chave, muda de canal, sai dessa sintonia. Você meio que entendeu também a indignação do... Teve pessoas que queriam, eu tinha irmãos de amigos que eram advogados. Não, você ganha fácil. Não fiz nada. Levou 15 dias para eu pegar minha bolsa da FAI, meu caderno, minha blusa. Mas, enfim, Estevão, segunda-feira estava eu no Sebrae, feliz da vida, Realizado. com uma galera da minha idade, fazendo um curso fantástico de consultoria. E ali começou a minha carreira de consultor, em 1985, no Sebrae. E, para fechar a história, para a gente focar em outros temas, não sei se a audiência está gostando dessas histórias. Isso é a vida real, sem dúvida, está sendo enriquecedor. Olha que bacana, nada é por acaso. Eu fui ser estagiário, sofri muito. Não preciso contar para você que o pau quebrou feio em casa. O meu pai, eles me judiaram. Eu sofri muito no pós, porque, evidentemente, o dinheiro que eu tinha mal dava para pagar a FAI, e eles não me davam dinheiro nenhum de propósito. Meu pai, principalmente, ele nunca aceitou essa decisão minha. O sonho dele era eu ter carreira no banco, era um orgulho ter o filho no banco. E aqui um parêntese que não é para pôr uma pitada emocional nessa história, mas alguns meses depois as minhas rendas acabaram, né? Então eu não tinha dinheiro nem para pegar ônibus para ir para casa à noite da FAI. E eles não me davam. Então eu ia a pé, às 11h10 da noite, eu ia a pé lá para Água Verde, chegava em casa 10 para meia-noite. E não tinha dinheiro para comer. Então, eu não saía do SEAG, ia para a FAI, direto, ficava na sala. No intervalo, eu não saía de dentro da sala, porque eu não queria sentir o cheiro da cantina, que eu tinha muita fome. Eu era viciado em comer quibe da cantina. Depois, eu não tinha dinheiro para comprar quibe. Então, eu ficava lá dentro da sala, quieto, né? Aí, um dia, acontece essa história para uns amigos, e eles compravam para mim, né? E aí eu ia a pé para casa, com chuva, com geada, com seja lá o que fosse, eu ia embora, porque meu pai me judiou muito. Nossa, me judiou. Esse horário em Curitiba, meu amigo... Me judiou. Ele falou que foi uma decisão minha trocar um salário de 4 mil e poucos. Estou fazendo a conversão, porque não eram reais, evidentemente. Eu ganhava bem, tinha meu carro, tinha minha vida, tinha tudo, não podia mais ter carro, não podia nada. O dinheiro que eu recebia da Bolsa era o que eu pagava na FAI. A FAI era cara. Era a Faculdade Católica de Administração e Economia, cara para pagar. Mas eu tive a sorte, Estevão, que entra um personagem importante aqui, que vocês conhecem. Não acredito. Não. Entra um personagem importante aqui nessa história. Eu fui ser estagiário de quem? Lá no SEAG? Não de quem? acredito. José Milton Frota Lisboa. Famoso, Milton Lisboa. Milton Lisboa, Então, para quem não sabe, hoje meu sócio na Sucesso em Vendas. Aí nasceu a história dessa dupla incrível, Meu então. cofundador na Sucesso em Vendas. Então, em 85, eu fui estagiário dele, né? E o Lisboa é um workaholic, assim, ele é um cara fantástico, ele é um gênio, ele vive para trabalhar, ele é um desenvolvedor, ele é um iluminado, ele é uma ogiva, é uma pessoa difícil de conviver, porque ele é muito perfeccionista. Caio eu como estagiário na equipe dele. Mas, no meio dessa confusão de não ter dinheiro, de não comer, de ir para coisa, ele também se sensibilizou. E ele logo viu em mim, assim, com 4 meses, Estevão, 4 meses de estágio, ele conseguiu mexer os pauzinhos lá dentro do SEAG, do Sebrae. Eu teria um período de 2 anos de estágio. Com 4 meses, ele conseguiu me efetivar. Olha aí.
Olha que fantástico. E eu sempre fui o pupilo dele, né? O braço direito dele. Então, quando ele saiu antes do que eu, do Sebrae, do SEAG, né? Montou a empresa de consultoria, que é o embrião da Sucesso em Vendas, em 87, 10 anos antes da Sucesso em Vendas. Né? Não foi fácil para ele o começo, eu não saí com ele, eu ainda fiquei mais 3 anos no Sebrae. Quando a empresa de consultoria e treinamento dele, que se chama Multiprime, treinamento e consultoria, que é a nossa razão social, nosso CGC é Multiprime, treinamento e consultoria, Sucesso em Vendas é fantasia, né? Sim. Não existe a empresa Sucesso em Vendas limitada. Que poderia te dizer que está desde 87, né? Desde 87. Então, Isso, mais 30 anos, houve algumas transformações até que a gente batizou em Sucesso em Vendas. A gente está procurando ser um pouco mais honesto com a história. Sucesso em Vendas mesmo é de 97. Né? Então, tudo isso, eu vou falar aqui da minha história, né? Porque é uma história que o que se pode tirar para as pessoas que estão nos acompanhando, nos escutando, nos assistindo, é da minha natureza, mas eu entendo que isso pode ser da natureza de todo mundo. É fazer o melhor, se especializar, entregar algo mais, empreender primeiro e ganhar depois, fazer primeiro e ser recompensado depois, ou não ter expectativa de recompensa, fazer porque você ama aquilo, porque você está de cabeça, porque você tem compromisso, porque é tua responsabilidade, porque você tem que ter prazer. Eu tenho prazer em fazer as coisas bem feitas. Eu sou um cara exigente, estético, perfeccionista e detalhista, mas eu tenho prazer em ser assim, de ir no detalhe, de cuidar do detalhe, de fazer bem feito, de vibrar com a satisfação do outro. As pessoas não têm noção, a Sucesso já impactou mais de 600 empresas no Brasil nesses últimos 25 anos. Foram milhares e milhares de pessoas, o Estevam está aqui, o Juba também, o Estevam teve orgulho, e eu tenho orgulho de ter tido o Estevam como consultor na Sucesso em Vendas, foi instrutor nosso, professor, consultor de campo. O Estevam sabe bem do que eu vou dizer. Nós temos milhares de depoimentos de pessoas que foram impactadas com os nossos conceitos, com os nossos treinamentos, com as nossas ferramentas, pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, pessoas que vivem trabalhando, e que a empresa em que elas trabalham promoveu essa educação corporativa. E ali ela se encontrou porque ela teve a oportunidade de ter o conhecimento, dela ter a ferramenta, dela ter o conteúdo, dela ter o treinamento, dela ter o feedback, dela ter um amparo. E ali a maioria das pessoas tem potencial. Nós vivemos num país com pessoas de grande potencial. Só que, por cultura ou por falta de oportunidade, as pessoas são muito estagnadas, né? Estagnadas, sem luz, sem horizonte, sem quem dê um chacoalhão, muito assistencialistas. Né? Me perdoe aqui a palavra, aqui, muito conceito socialista que não nos leva para frente. Né? Toda vez que eu tenho que dar alguma coisa de graça para alguém, eu estou escravizando esse alguém. Eu tenho que ensinar a pessoa a caminhar, a lutar, a se desenvolver, a ter autodesenvolvimento, a construir suas coisas, a conquistar seus legados, e não ir de mão beijada. Você fica escravo. Você acha que estão te fazendo bem, mas não estão te fazendo bem. É igual o bichinho de estimação que a gente tem em casa. Ele abana o rabo para você porque você dá comidinha, aguinha para ele. E, de vez em quando, um afago. Se você tirar a comida dele, ele morre. Simples assim. Né? E a gente tem muita gente assim no Brasil. Muita. Eu diria que 80%, 90% das pessoas. Nós vivemos num país de pessoas muito pouca altruísmo, pouca vontade de querer fazer as coisas bem feitas. Né? Isso que eu falei, vivemos no mundo do faz de conta, do meia-boca, das coisas nas canelas. E isso não é um problema para aqueles que querem se destacar. Por curiosidade para vocês, né? Então eu estava falando da Sucesso, né? Nesses anos todos, a gente tem um legado social muito forte.
A gente transformou a vida de muitas pessoas. E também somos uma empresa de fomento econômico. Porque hoje, Estevam, está aqui agora, estava vendo aqui no celular, o meu time postou, agora há pouco, antes de nós começarmos, tem 5 postagens de 5 empresas diferentes, que, através do nosso trabalho, nós batemos um recorde de vendas no mês de janeiro desse ano. E faço prova às suas palavras, até porque uma das empresas no qual eu fui responsável pelo plano de consultoria, em todos os anos e praticamente todos os meses dos anos que eu passei lá representando a Sucesso em Vendas, foi recorde em cima de recorde. Uma empresa que só cresceu, só faturou mais, só gente foi promovida, só mais vagas de emprego aberta, sonho da galera sendo realizado. Então, uma das coisas que me motivava muito em trabalhar na Sucesso em Vendas era que, na minha cabeça, eu não ensinava nada para as pessoas. Eu ia trabalhar todos os dias porque eu sabia que o meu trabalho estava fazendo com que as pessoas acreditassem nelas mesmas. Sim. Meu trabalho era mais de falar, cara, você pode, você consegue. Eu vou te mostrar como, com a metodologia que é surreal, que é fantástica, que assim, é única, a verdade é essa, é única. Nós desenvolvemos, não copiamos nada. Né? Vem da origem, né? Sim. E aquilo ali transformava a vida das pessoas. Uma coisa é você ouvir falar, como quando eu iniciei minha ambientalização e pesquisei a empresa antes de entrar, eu ouvi. A outra coisa é você ver acontecer. Até hoje, vamos fazer o quê? 3 anos, né, que eu saí do Sucesso, mas até hoje eu tenho amigos dos clientes. Vendedor, que eram dos nossos clientes. Sim. Vendedores, não tenho dúvida, gestores, multiplicador, diretores, até proprietários de algumas empresas. Eu pude ter a oportunidade, tenho a oportunidade de ser amigo ainda. Por quê? Porque é muito mais do que uma mentoria. Na verdade, a gente estava ali no dia a dia, representando o Sucesso, mas o cliente enxergava aquilo ali como algo assim extremamente transformador para a empresa, para as pessoas. Porque a pessoa tinha, o empresário que vinha para o Sucesso já tinha essa visão. Ele já ia lá, já pensando não no número, não só no número, mas ele já pensava nisso. A Sucesso vai vir e vai transformar o meu time, a minha equipe, vai fazer minha equipe olhar as coisas de uma forma diferente. Isso é fantástico, é surreal, é um impacto social isso. fantástico. E o que mais a gente ouve é que a gente é um divisor de águas mesmo. Né? Sem dúvida. Então, a gente tem um slogan hoje, Estevam, que nós somos diferentes porque somos de verdade. Eu gostei, hein? Eu achei muito nós fantástico. Nós somos diferentes porque somos de verdade. Mas voltando aqui para a vida das pessoas que estão aí nos ouvindo, né? Ouvindo você falar, e ouvindo, por exemplo, o público-alvo que a gente impacta com o nosso trabalho, vamos pegar esse universo de milhares de vendedores. Estevam, o vendedor que está agora trabalhando aqui numa loja dentro de um shopping, ou numa loja de rua, num varejo comum, ou um vendedor externo, ou alguém que está dentro de um telemarketing, de um inside sale, ele pode ser um mega empreendedor de si mesmo. Porque se tem algo bom na vida da venda, é que você não tem um salário engessado. Você não tem um salário engessado. Se você se especializar no campo das técnicas de venda, se você se especializar no campo da motivação e do comportamento, e você se especializar no campo das relações humanas, que são 3 tripés importantes na vida de um vendedor: técnica, comportamento e relações humanas. Você extrai muito leite dessa pedra que está na tua frente, mas muito. E por que a Sucesso impacta tanto? Porque qualquer empresa, Estevam, desde 1985, eu lido com consultoria de vendas. E eu afirmo, não preciso, eu defendo uma tese de PhD disso. Qualquer empresa, se a gente atravessar a rua agora, eu não conheço, for eu e você ali, eu vou afirmar para o dono daquela empresa: você está jogando fora, no mínimo, 30% do faturamento que você podia ter, que não tem nada a ver com Covid, com política, com doença, com concorrência, com preço, propaganda, localização, com nada dos elementos do marketing nem de vendas. Você joga fora, no mínimo, 30%. Juba. Isso não é
um chute meu. Eu estou há 37 anos fazendo isso. É científico. Tá? É por tropeço deles mesmos dentro dos seus ambientes de trabalho, em qualquer equipe de vendas. 100% Então, interno. o cliente ia comprar. O cliente ia comprar. E não comprou porque houve uma inabilitação, uma inabilidade de alguém, em algum momento, de alguma forma. Não soube fazer a leitura do cliente, não soube entender, não soube apresentar o produto, não soube negociar a objeção, não soube customer-centric. Não tem essa conotação. Cliente no centro. Não é no produto, não é a venda está muito invertida. Venda se dá na pessoa do cliente. Não é no produto, não é no preço, não é na negociação. É customer-centric, é na pessoa. Né? Então, por que o sucesso sempre é muito efetivo? Porque tem esse potencial latente. A gente aprendeu a pôr reagente nele. Eu sei que tem. E a gente vai ser feliz com o cliente. Por quê? Porque ele me dá essa oportunidade. É dele. Eu vou entrar naquilo que ele não está enxergando. É como se fosse uma coisa invisível que a gente vai lá, joga uma tinta. E mostra, né? E mostra, está aqui. Você pode ganhar mais, é teu. Você tem esse potencial. Com a estrutura que tem hoje. Não precisa mudar nada. Né? Voltando um pouco nessa tua trajetória, que a gente já viu que não foi uma trajetória fácil, e a gente tem visto aqui em cada episódio do nosso podcast, quando o empreendedor ele chega e conta a sua história, a gente vê que, de fato, não foi Alice no País das Maravilhas, foi construído com muita dificuldade, só olhar os nossos episódios, histórias fantásticas, mas eu queria trazer de ti um ponto que, com certeza, a nossa audiência aqui está se perguntando. Tá, beleza, como que ele conseguia? Como que no momento lá que tu tá voltando no frio de menos 2 graus, que nessa época fazia facilmente em Curitiba às 11h30 da noite. Fazia. Como que tu não Tinha decidia? gelo nos carros. Como que você não decidia no meio do caminho? Fala, não, já chega, cara. Não, já chega, não, já Voltar chega. pro banco. Como você não desistiu, permaneceu na tua decisão, no teu objetivo? O que fazia você permanecer, não desistir nesse caminho? Então, eu acho que isso é assim. Primeiro, até na nossa live lá da Sucesso, nessa semana, a gente entrevistou lá a Maria Lúcia Rodrigues Correia, que é a nossa parceira, doutora em alguns projetos, e ela falou muito importante sobre as pessoas, elas, claro que não é tão simples assim, mas você sabe o que você quer da vida? Você tem clareza o que você quer fazer ou ser para depois ter? Né? Ser, fazer. Por último, ter. Então, esse sofrimento todo que foi, esse custo altíssimo meu de ter abandonado um emprego, que na época era um emprego bom, que eu ganhava bem, que eu tinha um status, porque a cultura era outra, para fazer um estágio e literalmente passar fome, frio e sofrer mesmo ali, foi muito difícil. É porque eu tinha convicção que eu queria aquilo. Quando você tem convicção, você acha que você tem convicção de alguma coisa e você vai fazer a coisa e não vai ter problema? Que você não vai cair, que você não vai levar porrada, que você não vai ter dificuldade? Óbvio que vai. Não existe linha linear maravilhosa. Mas é isso que você quer, é isso que você gosta, é isso que você se identifica. É perseverança. A palavra é perseverar. Cara, problema é aquele que daqui a um ano você continua com ele. Isso é problema. Então, encare como um problema. Se é algo que é mais passageiro, é hoje, amanhã, é um mês, é menos drama. Menos mimimi, menos nhenhenhé, muito nhenhenhã, entendeu? Não desiste muito fácil das coisas. O cara pensa um ano depois, como é que tá? Daqui a um ano... Claro, vai passar. Cara, persevera, pensa no que você vai ganhar. Né? Então, eu tinha isso muito claro. Né? E voltando a Maria Lúcia, isso que eu queria dizer, é uma frase que me marcou ali na nossa live com ela, que ela falou assim, aquilo que você faria de graça, sem remuneração, é aquilo que é a sua vocação, né?
Se você é capaz de trabalhar de graça naquilo, é porque aquilo te faz muito bem. E todo o conceito de empreendedorismo ele está focado nisso. Seja você uma pessoa com CLT, empregado. Faz primeiro e ganha depois. Mostra amor, faca nos dentes, sangue no olho, porque o resultado vai vir. O que é teu está guardado. O bem também. Né? O que é teu está guardado. Né? E eu sempre fui reconhecido. Então, assim, mas eu fazia com amor, com dedicação, com vontade. Eu falei há pouco aqui que é ser melhor. Menos preguiça. Ler mais, estudar mais a vida inteira. A primeira ideia que vem na mente da gente nunca é boa, porque todo mundo teve. A segunda, às vezes, também não é muito boa, porque mais gente teve. Ah, não dá preguiça. Dá preguiça, é cansativo. Né? É algo que eu acredito também. Você quer crescer? Né? Você quer ser uma pessoa melhor? Em todos os aspectos, financeiramente. Né? O olhar da maioria das pessoas é essa, né? Ser melhor financeiramente. Né? Quer ter dinheiro para poder ter as coisas. E a maioria das pessoas vive nessa vibe, né? Nessa sintonia. Não importa. O dinheiro vai resolver... Mas eu não julgo, não vejo errado. Tá? Ter dinheiro e ter as coisas é bom para a vida. Ponto. Né? Estamos no campo do ter. Mas se você quer ter isso... tem que entrar de cabeça, você vai ter que ser melhor, você vai ter que se destacar, você vai ter que fazer algo a mais. Esses dias escutei na rádio também uma coisa muito legal. Um dia escutei uma coisa que eles trouxeram, um dado, que estudo científico de uma universidade americana, se eu não me engano, a Universidade já vou lembrar do estado. Essa universidade fez um estudo e que tudo que nós temos de bom na vida de hoje, tecnologia, o microfone, a câmera, o som, a imagem, a luz, o telefone, o avião, o carro, foi porque surgiu de trabalho, de ideia, de esforço de pessoas que fizeram além das suas obrigações. Olha aí. Sim, foi provado cientificamente, foi um estudo profundo. Eu já estou com o nome daqui do estado americano, já vou falar qual é a universidade. É bem do noroeste dos Estados Unidos, a divisa com o Canadá lá. Oregon. Universidade do Oregon. E essa universidade provou cientificamente, pegou, nos últimos 200 anos, os grandes feitos da humanidade e foi a raiz deles. Quem que começou a mexer com determinado assunto que ninguém botava fé naquilo? Eram pessoas que estavam fazendo aquilo, não ganhavam nada para pensar naquilo, não eram nem reconhecidas porque eram tratadas como loucas, muito pelo contrário, às vezes eram subjugadas, mas elas insistiram porque elas tinham fé e crença. Às vezes, muitos desenvolveram coisas fantásticas, morreram na pobreza e sem ser reconhecidos. Às vezes, décadas mais tarde, é que veio o reconhecimento, evidentemente que nunca financeiro e econômico, daí. Mas fizeram. Então, esse estudo disse assim, se todas essas pessoas não tivessem tido essas iniciativas, nós estávamos vivendo no tempo da Idade Média. Na Idade Média. No mínimo, na Idade Média. Então, a humanidade, a sociedade, dentro da sua família, seja no teu microcosmos, elas dependem do teu algo a mais. Elas dependem do teu esforço adicional. E nós temos pessoas muito chinfrins. Né? O que eu ganho se eu faço? É a primeira pergunta. Eu já não quero mais. Comigo não vai trabalhar. Né? Tem uma coisa que eu falo nas minhas palestras, que as pessoas têm que entender que o mercado não é de emprego. O mercado é de trabalho. Trabalho com talento. Eu trago um trabalho com talento, e aí eu tenho a minha posição e o meu salário. Emprego é muito medíocre. E se dermos um passinho, a gente vai conseguir chegar numa minoria que tem uma profissão, porque estudou. E que não tem nada a ver com carreira, que é algo muito maior ainda. É outra história. Outra história. Então, assim, só para encerrar esse bloco, dizer assim, eu olho, né,
Você pega aqui agora em Curitiba, um grande supermercado fez anúncio que abriu vagas para as pessoas trabalharem lá. Um atacadista que abriu uma unidade aí. 50 e poucas vagas. Estevão, tinha, no mínimo, lá na cidade industrial, umas 2 ou 3 mil pessoas na fila às 4, 5 da manhã para disputar a vaga, 50 vagas. Olha o contrassenso que nós estamos vivendo. Estas pessoas, que às vezes alguns insistem em achar que são vítimas ou sei lá o quê, elas podiam ter feito alguma coisa por elas. O que restou para elas? Sem julgamento, sem ser estúpido, sem ser muito ácido, apenas analisando na luz da razão. Claro que cada uma tem a sua história lá. Mas elas estão lá porque elas almejam aquele tipo de emprego. Deve ter algum benefício. Qual é o emprego que eles estão oferecendo ali? Repositor, caixa, auxiliar de transporte, coisas que, obviamente, não requerem nenhum trabalho intelectual, apenas físico ou mecânico. Aí eu tenho sucesso. Nós estamos há 2 ou 3 anos com vagas abertas, Estevão. Nós precisamos de conteudistas, precisamos de social media, nós precisamos de pessoas para o marketing, nós precisamos de pré-vendedores, de inside sales, nós precisamos de consultores, nós precisamos de instrutores. Não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos. Já subimos um monte de oferta salarial, vamos buscar Instituto de Recrutamento e Seleção em São Paulo. Essas pessoas estão empregadas e elas não saem por qualquer coisa. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que estão lá na fila do emprego da rede de supermercado, eu não posso ajudá-las. Eu não posso ajudá-las. Eu não tenho o que oferecer para elas na minha empresa. E nas centenas e milhares de empresas que estão sendo abertas e sendo desenvolvidas daqui para frente. Nós não podemos ajudar aquelas pessoas. E elas não podem nos ajudar. Porque eu tenho vagas abertas e eu não posso ir lá e falar, me empresta a sua carteira de trabalho, eu vou te colocar como empregado na minha empresa. Só se eu fosse fazer uma assistência social. Que não é o caso, porque então aí é diferente. Você precisa da qualificação, né? Não tem, Juba. Não tem. Agora, sim, no mundo de hoje, que a informação está aí de graça. Antigamente lutava para ter informação. Hoje não. Hoje é um problema menos, né? Sim. Então, tudo isso é um pouco, às vezes, pesado de falar, tem gente que não gosta Complexo, que eu fale desta forma, mas é uma visão que a gente precisa ter também. Ela é genérica? Todo mundo é assim? Não. Evidentemente que fôssemos um a um, a gente vai entender suas histórias. Mas, olhando, a grosso modo, do ponto de vista econômico, social, do ponto de vista do emprego, é isso que eu estou falando. Então, as pessoas que estão ouvindo perguntam assim, estabilidade. Não existe mais estabilidade em lugar nenhum. Acabou, babau-se, acabou. Depois que a pandemia piorou mais ainda. Mas tem uma coisa que te traz estabilidade, que não é o emprego público. Cada vez não é emprego menor essa falsa estabilidade. Passou no concurso de juiz, você tem estabilidade para o resto da sua vida. Por enquanto é assim. Mas não é dessa estabilidade. Olha, eu acho que o Moro não vai concordar contigo. Mas não é dessa estabilidade que eu estou falando. Eu tenho pessoas dentro da Sucesso em Vendas que são puro talento no que fazem. Eles não sabem, talvez, com clareza, mas eu tento falar. Mas eu dependo infinitamente mais deles do que da Sucesso. Estas pessoas têm estabilidade. Eu vou mandar uma pessoa dessa embora? Nunca, a não ser que ele cometa um crime grave no campo do pessoal, né, do comportamento. Civil, alguma coisa assim, né? Que eu não consigo enxergar nas pessoas, isso, nos que estão comigo. Né? Mesmo que aconteça algo grave, eu reputo que será um acidente. Mas não. Então, assim, qual é a estabilidade? A estabilidade vem da tua capacidade de absorver conhecimento, da tua capacidade de pôr esse conhecimento em prática, da capacidade que você tem de fazer as coisas bem feitas, da capacidade que você tem de se destacar, da capacidade que você tem de ser imprescindível, requisitado, escolhido. Essa é a estabilidade do mundo novo. Pega esses meninos
que programam jogos. Nossa. São disputados a peso de ouro. Hoje nós estamos aqui num podcast, o podcast vai ser ancorado numa mídia social. Para que essa mídia social seja efetiva, nós precisamos de pessoas que entendam de gestão de mídias sociais. E aí tem 2, 3, 4 cargos já que não existiam há 5 anos atrás, que agora está no coqueluche. Né? Um deles é o social media, enfim, o impulsionador, né? O cara que cuida do tráfego. Isso né? aí é o engenheiro futuro, isso daí, gestor de tráfego. Não tem, a gente não conhece ninguém. Tá, Só um que mora em Juba, Brasília. Juba, Bom, assim, nós estamos atrás. Eu também estou atrás. Aí o cara, ele é bom. Tá. Lá de Brasília tem um. Ele quer ganhar o dobro do que eu ganho. Você entendeu? E vale. Então, assim, eu estou disposto a pagar outros 500. Ou eu tomo uma decisão de sim e sou arrojado. Então, e às vezes essas pessoas, você vai ver, Juba, souberam fazer a leitura do momento. Tem lá, às vezes, grande instrução em alguma outra coisa formal que a gente está acostumado. Mas o cara pegou alguma coisa que, obviamente, ele gosta, tem a ver com o que eu estou falando, e não tem preguiça de visitar sites, de falar com outros técnicos, de pesquisar, de comprar literatura, de aprender um inglês melhor, porque, às vezes, você só consegue informação que não está traduzida ainda nesses campos, dessas áreas. Né? Nós mesmos criamos uma área dentro da Insucesso agora, esse tema, que é uma inovação, e a gente foi buscar fora, que é o Smarketing. Então, nós não temos mais uma área de marketing e venda. O S de small, né? de sales, perdão. Sales. Né? Sales and marketing, Smarketing. Né? Marketing e vendas, assim. Na verdade, é algo muito mais complexo, muito mais inteligente, porque você mistura os OKRs, as metas, os objetivos, as tarefas, elas são simbióticas, elas estão misturadas entre quem deveria estar pensando em vendas e quem deveria estar pensando em marketing. Isso é muito novo. E isso te traz growth, traz impulsionamento, isso te traz crescimento exponencial. É outra visão de busca de cliente, de posicionamento de mercado. Isso, toda essa revolução é de um ano para cá, depois de um marco aí que nós conversamos. Né? Foi possível. Então, requer pessoas que entendam isso de uma outra ótica. Não é mais o professor que dá aula de marketing na melhor escola de marketing do Brasil. Você entende? Sim. E aí eu tenho pessoas que trabalham comigo que foram fuçar o máximo, nem eu pedi. Compraram literatura em inglês, se inscreveram em cursos fora, foram desbravar isso, porque é muito novo nos Estados Unidos, e construíram um modelo que se encaixasse na nossa empresa. Isso, para mim, é empreendedorismo, isso é inovação. Estes profissionais, o mais velho tem 25 anos, eles são os caras da vez. Eu estou lá, daqui a pouco, cumprindo o meu papel de rainha da Inglaterra. Espero viver o tanto quanto ela. Né? É verdade. Essa aí E no cargo. Né? No cargo, que não me levem para nenhum abrigo de velhinhos, porque eu já falei para eles, viu? Ó, eu estou dando oportunidade para vocês aqui. Vocês estão voando alto, né? Quero ver quem vai me levar a passear com a mantinha xadrez no colo, pegar sol lá no Parque Barigui. Né? Eu conto com vocês mais tarde, né? Não, mas o Paulo tá jovem ainda. Isso aí tem não muito vou, tempo ainda. Não, eu falo mas daqui a pouco eu estou lá, feito rainha da Inglaterra, você entende? A velocidade deles é muito maior do que a minha. Eu corro atrás, né? Eles é que me ensinam. Eles dizem que eu ensino eles muito, mas eu acho que eles me ensinam mais do que eles imaginam, né? Então, é isso que as pessoas tinham que se antenar. As pessoas falam, pô, mas a minha tarefa talvez seja um pouco mais simples. Não importa. Eu lembro assim, vamos voltar lá na história. Eu era um caixa de banco. Que complexidade tem ser caixa de banco? A única coisa que se tinha que ter muito forte era atenção. Tinha que ter atenção no que estava fazendo. Você podia perder dinheiro, podia autenticar as coisas erradas, dar dinheiro errado. Atenção. Mas pensa assim, com todo respeito, é uma profissão mecânica. Tecnicamente falando. Com os anos ali. Não, é tecnicamente falando. É saber apertar o botão na máquina, autenticar, pegar o cheque, o dinheiro, passar o cartão. É mecânico. Vem outro, traz um depósito. É mecânico. Ponto. No mês de trabalho,
você já sabe como é que funciona tudo aquilo. Como que você pode ser melhor nisso? Aqui, nesse campo que eu estou falando, não. Mas você pode ser a pessoa mais simpática do mundo. Você pode ser a pessoa mais empática. Você pode receber as pessoas com um sorriso. Você pode ser mais ágil. Ao invés de levar 5 minutos para atender um cliente, atendo em 2. Tinha essas competições no banco. Eu era rápido também, com menos erro. Aí as pessoas se sentem felizes porque demoraram menos na fila. Tudo pode ser melhorado. A pessoa não desperdiça tempo, a pessoa acredita na força do entusiasmo. É isso. Você entendeu? A pessoa fala assim, mas a minha função não tem nada a ver com social media, com impulsionador de mídia, com gerente de redes sociais. Ok, você pode fazer uma tarefa. Você lida com o público, o que você pode melhorar no seu relacionamento com o público? Você está empreendendo. E gostei da frase que nós falamos há pouco. O que é teu está guardado. Isso aí. O que é teu está Acredito guardado. muito nisso. Porque eu tive colegas lá no banco que também se deram bem na vida, porque empresários que tinham conta lá observavam o comportamento de um funcionário que, em tese, não estava tendo grande coisa ali na função dele no banco. Só que o funcionário viu naquela pessoa brilho, viu um comportamento diferente, um algo mais e levou para lá. Eu tenho um amigo daquele tempo que hoje é o superintendente de uma grande indústria. Porque o dono já faleceu, ele acabou casando com a filha. Olha, virou genro. Virou. Esse genro que eu quero. Venha pra cá. Isso. Ele não só deu a filha, como deu o posto. Né? Mas por que ele foi contratado? Porque ele não sabia se aquela pessoa ia conseguir ser o que ele queria, porque as skills, as competências não tinham nada a ver, mas ele gostou da pessoa, às vezes, por um simples gesto teu de comportamento. Então, nós não precisamos ficar com coisas muito... eu preciso me tornar um programador... Do zero, né? Um programador de computador, eu preciso ser agora um piloto de foguete, eu preciso abrir uma startup que vai virar um unicórnio. Não estamos falando disso. Estamos falando da vida normal de todo mundo. As habilidades cognitivas, elas jamais serão ultrapassadas, né? Não. Uma coisa que eu comento em relação à questão do empreendedorismo dentro da CLT, uma coisa que eu sempre falo, eu não acredito em encaixotar informação. Então, eu vejo muito a galera da internet, o coaching, em podcast, às vezes o cara fala, não, você tem que empreender, larga, queima a sua carteira de trabalho. E assim, não é isso o caminho. Eu sou empreendedor, então assim, eu já fiz essa questão de, entre aspas, de queimar aquele trabalho, pular fora do mercado de trabalho e começar do zero. Os perrengues que a gente passa, as montanhas russas, é absurdo. Você ter muita coisa e tal, e às vezes você não conseguir chegar em algum lugar por conta, talvez, de você estar empreendendo. Mas é pedaços, etapas da vida, né? Faz parte. Faz momentos, né? Momentos. Eu gostei disso aí, mas eu tenho certeza que pessoas do meu lado, talvez tem gente que eu conheço que não ia aguentar o que eu aguentei, digamos assim. Momentos, né, na vida. Não, a pessoa entender, às vezes, se empreender lá onde ela está. Evidentemente que o que nós estamos falando aqui não é para todo mundo. Mas quem está nos assistindo, que faça uma autorreflexão e veja até onde pode ir com o que a gente está falando. Exatamente. Nós não vamos exigir isso de todo mundo, nem todo mundo. Nunca, a humanidade nunca vai ser todo mundo na mesma régua. Não vai. Não tem como. Né? Não, e não é para culpar governo, não é para culpar, é para culpar si próprio. E eu não vou falar mais de mim, eu falo do Brasil. Estevão vem de Belém, do Pará. Isso. É uma cidade que tem uma realidade completamente diferente da realidade de Curitiba. Isso. Eu conheço o Brasil todo, conheço quase todas as capitais, pouquíssimas capitais, conheço as periferias de todas as capitais. Eu posso dizer, se tem um país que tem pessoas que têm habilidade de sair do submundo da pobreza e se tornar um doutor, é o Brasil. E você vai olhar a história daquela pessoa, ela ficou lá aguardando o Bolsa Família? Ela, por um acaso, ficou lá chorando as pitangas, porque morava num barraquinho no meio de uma favela? O vizinho, que era igual, continua lá. Aquela pessoa conseguiu ascender. É difícil no Brasil? É, porque também temos um lado que não favorece. Óbvio, ok. Nós podíamos ser muito melhor governados. Poderia ser mais e as simples, políticas públicas poderiam, evidentemente, dar mais oportunidades. Mas, cara, você não tem esse poder individual de mudar isso da noite para o dia. Não está a teu alcance. Se tivesse, óbvio que nós estamos errados, politicamente falando, sobre a gestão pública no Brasil, é tudo errado. É um lixo. Mas você aqui, sozinho não conseguimos.
E demanda tempo. Mas a minha realidade pessoal, no meu microcosmos, eu tenho poder sobre ela. Então, é olhar ao redor e falar, pá, apesar de tudo isso que está errado aí, de todas as malfeitorias, de todas as sacanagens que nós somos expostos no Brasil, apesar de toda a roubalheira, falsidade, falcatruas, tem espaço para eu ser melhor? Tem. Você entende? E sempre vai ter, Porque né, Paulo? aí eu vou num outro ponto. Você pode se arrepender um dia de ficar usando todas essas mazelas como desculpa para a sua desgraça. Então você se deixou levar, que é o que eles querem, inclusive. É complicado. Eles usam isso como massa de manobra. Ué, também, Juba, né? não consigo, eu não tenho dinheiro, eu moro aqui nesse bairro muito longe, meu pai é muito pobre, eu estou na escola pública, eu hoje não... Ok, mas você que quiser de verdade, você muda a tua realidade pessoal. Isso é uma coisa que eu queria entrar nessa questão. Eu acho que também a gente entra na reta do final do podcast. Sim. Que as pessoas elas não sabem, por exemplo, um dos empregos que mais pagam atualmente. Não, eu estou falando desse tipo de trabalho porque eu estou vendo essa demanda atualmente, mas tem outros. Mas assim, tráfego pago. As pessoas elas não precisam fazer faculdade, não existe faculdade para aprender isso. Não. Existe um site chamado Facebook Blueprint, que é um curso de graça da própria Facebook, que é só o cara fazer. Tá lá de graça. Então, assim, é isso que é o segredo. As pessoas simplesmente vão no celular delas e acessam, elas empreendem desse jeito. Né? E aí então, você está falando de uma Google, coisa que um jovem, mesmo que seja um jovem de periferia, em situações econômica e social ruim, está ao alcance dele. Exatamente. Porque hoje ele tem acesso à internet e certeza que ele tem um smartphone. Sim. E ao invés de acompanhar o Big Brother, ele podia assistir esse curso. Exatamente. E aí ele poderia... É tudo um poderia. Mas vamos combinar assim, vai dar certo? Não sei se vai dar certo. Mas é melhor tentar plantio, né? do que você ficar ali reclamando e conformado com a situação. Né? Então, desculpem, assim... Eu não gosto, eu posso estar errado, tá? Eu confesso que eu posso estar errado, Estevão, mas eu não gosto de vitimismo, não gosto de pessoas que se vitimam, que... Ai, não sei o quê. E aí aqueles ainda que fomentam o vitimismo dos outros. Tem uma curiosidade, as pessoas precisam saber também, eu sempre fui muito voluntário em tudo. Eu ajudei sempre muitas instituições de caridade, muitas. Eu não vou citar todas. Né? Até voluntário dentro do hospital de leprosos em Piraquara, eu fui 3 anos. Eu ia todo domingo lá trabalhar dentro do hospital, onde se cuidava da lepra. Mas eu passei uma boa fase da minha vida como voluntário. Nós montamos uma casa de apoio no Portão para abrigar 80 moradores de rua. Tudo tinha de melhor. Vários casais. Muitos casais. Nós participávamos do movimento de casais na igreja e resolvemos fazer isso. Conseguimos um pavilhão incomodado do governo do estado, que estava abandonado, reformamos. Top de linha. Quartos de alto nível, banheiros, comida, refeitório, algumas profissões, voluntários de tudo quanto é linha, psicólogo, médico, dermatologista, cardiologista, infectologista, pneumologista, psicóloga, psiquiatra, tudo. Bom, como eu sou economista e era dar sucesso em vendas, o que eu vou fazer para esse povo? Né? Então, Estevão, eu dava palestra das 8 atitudes vencedoras, que tinha um quórum gigantesco, todas as terças-feiras, das 7 às 8h30. Teve uma mulher que saiu da cadeira de rodas, que fui eu que tirei ela da cadeira de rodas. Falei, não, minha senhora, não fui eu. Eu dava palestra das 8 atitudes, para eles. Mas era um filme do quadro da dor, Deb, porque eram moradores de rua. Aquilo não, eles aceitavam ajuda e iam para lá. Então... Não havia gente bonita ali, evidentemente. E era difícil, bem complicado. Mas eu estou tentando imaginar o Paulo dando uma palestra que eu já assisti, das 8 atitudes vencedoras. Não, mas eu me para o grupo. Não, eu me identifico com essas pessoas. Eu estou pensando assim,
como que a pessoa assimila... Eu tô pensando nisso. Como que a Como pessoa que você fala para um assimila morador de aquela rua que ele informação? tem que levantar de manhã para vencer? Eu tô pensando nisso. Não era fácil. Eu tô Eu levava pensando nisso. filme, eu passava filme para eles. Eles gostavam muito das minhas palestras. Mas eu também era voluntário na Kombi, nas Kombis do FASA, Fundação de Assistência Social, para ajudar as assistentes sociais a abordar o morador de rua e convencer a não ficar na rua. Estevão, eu confesso que eu me decepcionei muito. E eu parei, por conta, quando eu comecei a sair na Kombi. A Kombi parava na rua, elas olhavam, estava chegando a Kombi assim, é o João e o Pedro que estão ali. Eu começava, como é que você sabe quem são? Não, o João mora na rua 33, na vila, não sei o que, é casado com a Maria, ela já mandou ele voltar para casa, mas sem vergonha não vai, quer ver? O Pedro, a mulher mandou ele embora, ele não vai de jeito nenhum. Sabiam o CPF, sabiam o endereço. Aí eu fiquei sabendo que 80% dos moradores de rua aqui tem endereço, tem família e tem tudo. Aí elas desciam, vamos lá, Cradinho, tem comida, tem sopa quente, tem comida boa, tem cama, tem edredom, vai chover, está frio, vai gear, o médico vai te atender, você vai poder tratar teus dentes, gente, às vezes, com HIV, que era detectado, daí o remédio custa uma fortuna, e solicitava o coquetel, a pessoa tomava 3 dias, sumia, daí aquele coquetel não pode mais passar para ninguém, e jogava fora R$3.000. Aí eu rodava, ia lá na Praça Tiradentes. Todas elas sabiam. Então, as assistentes sociais sabiam até o CPF daquelas pessoas. Então, eu me desencantei, Estevão, só para encerrar, porque, cara, aí você fica com pena daquelas pessoas, mas elas são escolhas. São escolhas, e você não pode escolher pelos outros. Pode Eu estava dando Agora, uma escolha escolher é melhor. diferente. Elas não querem, elas querem ficar ali. Entendeu? Por outras razões, outros motivos, não cabe aqui julgamento, Sim. não estou julgando. Mas são escolhas. Então, a pena, o coitado, deixa de ser uma premissa. Então, eu não tenho mais pena de você, nem vou te tratar como coitado. É uma escolha sua. Eu quis te ajudar, é uma escolha sua. Isso serve para todos nós, em todos os âmbitos. Tá? Nas nossas carreiras, em todas. São escolhas suas. Como que você quer ser tratado. E aproveitar as oportunidades, né, Estevão? É isso aí, isso é verdade. Isso que o Paulo está trazendo é forte, é impactante, e eu já ouvi isso, a mesma coisa que você está falando. Eu já ouvi de algumas pessoas. Porque só você estando lá para saber o que você está falando. Eu falo porque eu fui. Eu já estive Eu não nesse... estou julgando, também. eu fui. Eu já estive nesse meio, já conversei com muitas pessoas que têm até hoje projetos, né? E pensando uma das principais, um rapaz, até pastor inclusive, ele falou, eu perguntei, como é que era, qual era o maior desafio e tal na época. Ele falou, Estevão, o meu maior desafio é porque eu não consigo vencer. Eu não consigo vencer no sentido de ter resultado. Porque as pessoas estão ali, estão precisando de ajuda. Só que eu vou ajudar e ela vai lá e escolhe dar lá de novo. Então, não. E eu tento ajudar, ela escolhe dar lá de novo. É dela a E ela escolha. escolhe dar lá de novo. E ela falou, Estevão, eu acho que assim, a cada 200, 300 pessoas que eu tento Salva uma. salvar uma. Lá era a mesma coisa. E eu fiquei, cara, como assim? Ele falou, Ele falou, as pessoas têm casa, têm família, têm tudo. Não querem. Cara, mas é escolha. Eu falei assim, cara, tu tá me dizendo que as pessoas escolhem viver aquilo. Eu falei, Estevão, Olha. escolhe. Por isso que Não são todas. Por isso que a prefeitura tem boas campanhas para você não dar esmola, não ajude. A cidade tem a sua assistência social bem organizada. Inclusive, em Curitiba, qualquer pessoa... Muito à frente. Nós só moramos procurar numa consegue. cidade privilegiada nesse aspecto. Então, aquilo me impactou e talvez esteja impactando a nossa audiência agora, mas como com o tempo eu comecei a fazer esse trabalho, inclusive em hospital também, eu fazia clown, eu ia de palhaço no Trabalhador, né? No outro hospital que era de leucemia também, eu não lembro o nome agora, mas eu ia, por estar tantos anos dentro do hospital, eu falei, não, eu quero fazer uma coisa também para esse ambiente, tudo. Sim. E quando você vai para campo, A gente pode falar, né? você
enxerga que não é bem assim. Não é bem como quem não vai lá quer enxergar, principalmente, né? Exatamente. Eu ouvi... E romantizar essas coisas, sabe? Tem muita gente que romantiza a desgraça dos outros. Complicado. Romantiza. Verdade. Nossa, olha, vamos lá. E daí é por seu próprio ego. Não é porque quer ajudar a pessoa. A pessoa está fazendo aquilo por ela, pelo ego, né? Vaidade. Vaidade, E essa conversa é para um outro podcast. Gente, cada episódio está sendo incrível aqui no nosso podcast. Realmente, eu tenho em mim assim que a gente precisa desconstruir essa imagem que é muito pregada do empreendedorismo, né? Do vilão, né? Que às vezes Que hoje você fala assim, por que você quer ser empreendedor? Porque eu quero ser rico. Tá, mas quem te disse que todo empreendedor é rico? Porque tu quer ser empreendedor, porque é a forma mais fácil de ganhar dinheiro. Quem te disse que é a forma mais fácil de ganhar dinheiro? Baseado em que você está contando isso daí? Isso é consequência. E fora outras coisas, né? Que vai ser uma história linda, né? Como o Paulo falou aqui, Alice no País das Maravilhas, vai ser perfeito, você vai decidir empreender, seja dentro de uma empresa ou criando uma startup, uma empresa, seja o que for, e vai ter aquela história bonita, né? Não. Aí você para conversar e perguntar, quantas histórias de empreendedores você conhece? Quantas biografias de empreendedores você leu? E trazendo esses empreendedores aqui no podcast, a gente tem desconstruído isso e mostrado não só que essa fábula ela é irreal, que realmente não é assim, é difícil. E se eu parasse aqui, eu ia estar só desestimulando, mas em contrapartida, o que a gente enxerga? Que é uma oportunidade que, como você falou, é mais responsabilidade Pessoal que qualquer outra. Não é ter uma história de sucesso, ser um empreendedor de sucesso, seja lá o que for, ter uma realização de vida, não tem a ver com dom, não tem a ver com destino. Tem a ver com atitude. Atitude. E, assim, a Sucesso em Vendas, vocês vão conhecer, as redes sociais da Sucesso em Vendas estão aí, vocês vão ver lá que tem uma metodologia chamada As 8 Atitudes Vencedoras, da qual eu sou apaixonadaço, e traz muito isso, traz muito você ser responsável pelas suas atitudes, pelo seu resultado, pela sua vida, você ser autor da sua própria história. Perfeito. E falando sobre isso, né, tem um treinamento que vocês vão conhecer aí nas redes sociais da Sucesso em Vendas, que é o treinamento As 8 Atitudes Vencedoras, que é o treinamento no qual eu sou apaixonadíssimo, me identifico demais, que traz justamente essa questão. Que é você. Está em você a responsabilidade e a oportunidade de fazer a diferença. Que você construiu uma história, seja ela dentro de uma empresa ou como empreendedor, não está relacionado a fatores externos, ou a dom, ou a privilégios. Não, atitude. Atitude. É você realmente fazer a diferença, que é comum a todos os empresários que nós conversamos aqui em todos esses podcasts. Verdade. Todos foram intencionais, Paulo. Intencionais em buscar aquilo que queriam. E por incrível que pareça, histórias assim de dar livros, filmes, de vários gêneros, mas sempre com sacrifício, dificuldade, perseverança e etc. E para a gente terminar aqui essa aula, né, que muito mais que o podcast, foi uma verdadeira aula que o Paulo está trazendo para a gente, a pessoa que busca isso. Porque tem aquele momento onde você entende, mas você fica naquela dificuldade. Tá, beleza, eu entendi, mas como eu consigo sair daquela posição de repouso que a física fala, né? Como é que eu consigo gerar o movimento, gerar aquela energia para que eu saia do lugar? Pensando nisso, pensando na intenção de que as pessoas querem, vamos tirar aquela pessoa que de fato quer escolher assim, quer tipo assim depender, quer, enfim, não decide não ser autor da sua própria história. Pensando nas que querem, mas tem essa dificuldade da ação. O que com a tua história você poderia dar de consideração final para a gente fechar com chave de ouro? Aí você pode falar direto aqui para a nossa audiência. Então, bem simples.
Porque querer também não basta, tá? Você quer muito. Cara, comece a agir. Tem que ter determinação. É igual ao regime. Não adianta... não. Começa mal, mas começa. Feito é melhor do que perfeito. Tá? Então, começa. Onde você quer chegar, pensa um pouquinho mais para frente, pensa daqui 3 anos, 5 anos, quem você quer ser, o que você quer fazer, o que você quer ter, o que você gostaria de estudar, onde você gostaria de trabalhar. Tem pessoas que trabalham comigo que falam, nossa, eu me dei trabalhar aqui há 2, 3 anos atrás que eu sonho, e hoje, graças a Deus, eu estou aqui. Escolhe uma empresa, escolhe uma função, escolhe imagina na sua cabeça, faz uma viagem, né, que você materializa na sua mente o que você quer. O poder da mente é muito forte para materializar as coisas. Todo mundo, Estevão, todo mundo, aquilo que você quis, verdadeiramente, de verdade, redundante, mas verdadeiramente de verdade na sua vida, e que você não colocou objeção, vocês podem perceber, você materializou. A mente é uma máquina poderosa para materializar o que você quer, mas você tem que desejar, você tem que imaginar, você tem que ter a tela mental, e você tem que começar a fazer as coisas. Né? Não espere o tempo passar rápido. Ontem eu tinha 20 e poucos anos. Parece que foi ontem. Eu tinha a idade do Juba. Né? 27. 27. Hoje eu estou com 59. Então, assim, o tempo passa rápido. Né? Então, é isso. É querer e agir. Eu diria isso, tá, Estevão? Eu agradeço demais aí, Juba, Estevão, todo o pessoal que está me dando essa oportunidade de falar, de expor as minhas ideias. Humildade, eu não me acho dono da verdade, eu tenho as minhas crenças. Se alguém me falar o contrário, eu tenho humildade, às vezes, para analisar e mudar. O que eu falei hoje aqui é o que são as minhas verdades hoje. Pode ser que amanhã ou depois, com outro tipo de conhecimento, eu mude alguma coisa. Né? Mas eu vivo as minhas verdades, eu sou muito autêntico. Tá? E também eu falo o que eu penso de uma forma branda, mas eu prefiro ser eu e pronto. Tá? Não tem imagem, não tem máscara, não tem nada. Eu sou assim no dia a dia, vocês me conhecem, eu falo isso nas minhas palestras, eu vivo isso dentro da empresa, na minha família. Então, espero ter contribuído para o seu canal, para o seu projeto. Fiquei muito lisonjeado pelo seu convite. Uma oportunidade fantástica, não é todo mundo que tem a oportunidade de ter um microfone. Microfone empodera as pessoas, também tem que saber usar. Né? E peço vocês, se gostaram, que sigam aí. O Estevão vai colocar as nossas redes sociais aqui embaixo. Né? O Instagram da Sucesso em Vendas, o meu Instagram pessoal. Navegue no site da Sucesso em Vendas, que tem muita informação gratuita e muito conteúdo rico lá para vocês baixarem gratuitamente. Tem muitos e-books, muitos artigos no blog, tem muitos vídeos, tudo gratuito, pode ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Obrigado, Juba. Obrigado, Estevão. Satisfação enorme, Paulo. Como um ex-colaborador da sua empresa, ao qual muito me dediquei, né, e trabalhei aí por praticamente 2 anos, posso falar, parabéns pela empresa que você tem construído, parabéns pelo profissional e referência que você é dentro da sua empresa, oportunidade de ter trabalhado ao lado da sua filha, né, da sua esposa, conheci também, troquei muita ideia com o seu filho, você tem uma família maravilhosa, realmente você é uma pessoa que tem verdade no falar, muito feliz de ter você aqui, de ter mantido essa amizade, muito me alegro, né, de poder ter aí essas portas abertas, de estar trocando ideia com vocês. Parabéns. Você que é profissional, você que busca aí uma empresa que realmente queira se desenvolver como alguém que trabalhou, né? Não é aquela coisa, indica aí para mim, não. Como é que trabalhou. Em 2 anos de sucesso em vendas, eu posso te falar que eu teria pago para trabalhar lá. Obrigado. Eu não mudaria nada se fosse. Já conversei com o Juba sobre isso. Voltar no tempo, eu não mudaria esse momento. Já conversei. Mudaria minhas atitudes, mas onde eu fui, vocês dois foram importantes, vocês dois marcaram, e eu fiquei muito sentido quando os dois saíram. Em que pese eu não era chefe de vocês na época, eu não pude fazer nada. Mas, enfim,
Fiquei bem sentido mesmo, mas tanto é verdade que estamos aqui, né? É isso aí. Obrigado de coração. Obrigado. Gente, mais uma aula aqui incrível. Busque realmente rever, anotar pontos que te chamaram a atenção. A gente vai ter os cortes desse podcast, vão estar nas nossas redes sociais. O intuito todo é de alguma forma, poder te incentivar, poder ajudar para que você consiga alçar voos cada vez maiores e trazer aqui histórias realmente verdadeiras, histórias reais, histórias de pessoas que têm um know-how e podem falar. Não é aquela dica construtiva de quem não construiu nada. Tá? Boa. Realmente, a gente está trazendo cases de sucesso, É isso aí. tá? E que isso possa te inspirar e agregar aí na sua vida. Paulo, aprendi demais. Obrigado. Profissional, pessoal aqui, fantástico. Juba, mais uma vez, obrigado. Pô, tamo junto, Estevam. É isso aí. Prazer sempre estar contigo. Galera aqui do suporte também, muito obrigado. A Rede você que está Online com a Podcast. gente. Tamo junto. Todas as nossas redes sociais, aqui da nossa rede OnWay Podcast, a nossa produtora também, a OnWay Productions. Meu inglês está melhorando, hein? Conforme passar o tempo aqui, estou melhorando. E é uma enorme satisfação te ter por aqui. Valeu, Deus abençoe e um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.